Você odeia Bolsonaro? Jura que você odeia? Eu amo um mito. É. Você não tem problemas maiores? Eu tenho muitos. E não tem Bolsonaro que me abale. Te contar. Colungão de volta. Tudo bem, gente? Não tá tudo bem. Eu não costumo falar da vida pessoal aqui e eu vou tentar não falar. Porque eu acredito que esse não seja o espaço, esse não é o jeito que eu lido com o meu trabalho audiovisual. O que eu posso dizer é que tem sido uma peleja vir aqui gravar. Mas ao mesmo tempo é um alívio, porque o trabalho para mim é um alívio. O trabalho é uma distração. E isso aqui, apesar de ser muito eu e muito gostar de estar muito aqui, é trabalho, porque eu estou gravando. Gravando é trabalho. Luz, microfone é trabalho. Eu pensei em nem fazer hoje. Essa coluna surge num momento pessoal difícil. Mas eu tenho esse compromisso. E esse compromisso é um compromisso com vocês, comigo, de estar aqui. E isso me ajuda. Creiam, isso me ajuda. Essa é a coluna do Garrone, mas hoje ela também é um pouco a coluna do Nelson. Tá bom? Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Hoje tá mais difícil ser Garrone, porque o Garrone é uma pessoa, uma persona, que tá muito ligado ao bom humor. Esse é um espaço blindado, não é minha vida. Eu sempre deixo isso muito claro. Isso aqui é um programa que eu faço. Eu sou uma pessoa que nasci profissionalmente em televisão. Então isso aqui é um programa que eu faço. É o melhor que eu consigo fazer toda semana. Às vezes a luz não tá boa e requer muito esforço intelectual e físico, porque tem um roteiro, minimamente, acreditem, tem um roteiro que exige uma coisa física, luz, tem que escolher uma roupa, tem que tirar a olheira e tal. Não faz sentido ficar explicando a parte técnica, mas acreditem, deprimidinhos e deprimidinhas, exige muito de mim, tá? E essa semana eu não ia fazer. Terapia 2 vezes por semana, tá? Esse é um motivo para eu sair da cama. Vocês são um motivo para eu sair da cama. Esse compromisso semanal que eu tenho com vocês. Eu sempre junto as forças que eu tenho para fazer um vídeo. Só que eu não consegui pensar num roteiro. Eu escrevi um roteiro, tava uma merda. Aí eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar esse momento que eu tô para explicar um negócio. Os haters não acreditam. Porque eu recebo alguns hates. É claro que eu recebo muito mais mensagem de elogio, de pessoas que estão compreendendo esse Garroniverso, mas tem as pessoas que caem do nada, às vezes pelo título. A pessoa vê Bolsonaro e acha que é um vídeo para falar mito ou mitou. E não é. Então eu recebo uns hates no Instagram direto, por conta do trabalho na CNN Portugal. As pessoas me mandam mensagem muito no Instagram. E o hater vê o mundo com as suas lentes, né? A gente tende a ver o mundo com as nossas lentes. Então gente que ama o mito acha que eu faço o que eu faço aqui porque eu odeio o mito. Eu acho um baita de um elogio você falar que eu persigo, porque me dá um tamanho que eu não tenho. Mas as pessoas acham que eu persigo, que eu tenho prazer nesse suposto ódio e que eu tenho um financiamento aí. Eu não sei se é o Partido Comunista Chinês, se é o PT. Só ataca quem você acha que é minimamente relevante, né? Aquela ideia de não chutar cachorro morto. Então eu fico lisonjeado. Eu criei esse espaço aqui, desse observatório da extrema-direita, porque eu acho que a gente tem que estar vigilante, por motivos de o golpe estar aí. A gente vê o que as pessoas falam sobre o 8 de janeiro. Você viu o prefeito de São Paulo, 8 de janeiro não, foi um... não, as pessoas quebraram o patrimônio público, como se fosse só isso, né? Tá rolando um negacionismo do 8 de janeiro. Então, o golpismo tá no ar. E as pessoas que apoiaram o golpe, são golpistas, não deixaram de ser. Então, o canal virou isso. Muito porque tem a contribuição de vocês, o canal foi encaminhando para isso também, né? Quem me acompanha desde o início, lá no... né? Eu falava de assuntos internacionais e tal, e eu fui enveredando para os assuntos nacionais. E eu resolvi aqui chamar o Nelson para fazer a coluna do Garrone hoje, porque o Nelson é prova viva de que a extrema-direita não desestabiliza. Não porque ela não seja uma ameaça, porque é uma ameaça, mas porque o Nelson tem seus problemas. Tenho problemas maiores. E soa absolutamente risível quando alguém me manda uma mensagem de hate, de ódio e tal, dizendo que eu odeio o Bolsonaro. Os problemas do Nelson, esse homem gay, branco, urbano, solteiro,
são muito complexos, uma complexidade que o bolsonarismo não consegue abarcar. Minhas neuroses não são atingidas pelo bolsonarismo. O observatório da extrema-direita que eu criei aqui, de maneira muito jocosa, leve, que está um pouco ausente hoje, isso é minha matéria-prima. Eu sou jornalista, eu já trabalhei com várias matérias-primas nesse sentido. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, nem emprego, era um trabalho temporário de 3 meses. Foi para cobrir a Olimpíada, lá em 2014, né, na Olimpíada da Grécia. 2014? Não, 2004, Olimpíada da Grécia. As más línguas vão dizer que é aquela Olimpíada da Grécia antiga, não é tanto assim, 2004. E eu tenho muito orgulho daquele garoto lá de 21 anos, que não entendia nada de esportes, não entendo até hoje. E eu tive uma perspicácia. Não vou recusar um trabalho, né? Você quer? É Olimpíada e tal. Claro, trabalho, recém-formado, na Globo News. Aí eu tive a inteligência de pegar os assuntos periféricos. Os esportes periféricos. Periféricos entre aspas, né? Mas os esportes sobre os quais as pessoas não sabem muito, não têm muito interesse e tal. O que era ótimo, porque as pessoas não sabiam muito, eu também não sabia nada, e qualquer coisa que eu soubesse me botava num patamar de especialista em pentátulo moderno e nado sincronizado. E eu fui estudar para saber quem eram as personagens, os atletas, e quem eram os brasileiros, e as regras e tal. Consegui fazer um bom trabalho, não à toa fui contratado. Foi aquele negócio que costumávamos chamar de CLT. Trabalhei com esporte, gente, eu já tá lá plantão, aí chega o chefe, olha assim, você é homem, você vai fazer esporte. Aí eu, gente, como assim? Então eu já fiz, assim, domingo eu fazendo matéria de gols. Gols, eu não sei o que é impedimento, mas tudo bem. Eu já tive chefes loucos que achavam que por possuir um pênis eu era um especialista em futebol. Ao longo da carreira eu trabalhei com economia, política, internacional, foi eu acho que o mais tempo eu passei, tanto que eu gosto muito desse assunto. Até que eu virei diretor de um programa na Globo News, e como diretor de programa, você acaba tratando de todos os assuntos. Você fica ali cheio de tela, uma equipe, falando no ouvido das pessoas, é uma coisa deliciosa, e eu sempre gostei muito do ao vivo. E agora eu tenho a possibilidade de exercer esse ao vivo em outra posição, como correspondente, é muito divertido. O legal é o trabalho. Dei essa volta, mas não perdi não. Carnaval, atentado, posse, manifestação, morte de Papa, eleição de Papa. Todos os eventos são igualmente excitantes. Eu gosto do fazer. E nesse momento, o meu fazer aqui nesse canal de Meu Deus, que leva o meu nome, ou o nome do Garrone, é a extrema-direita. Eu tenho até uma admiração pela esperteza. Esperteza? Talvez. É uma admiração meio torta, porque eu acho genial o que a extrema-direita conseguiu fazer. Porque se a gente pensar tradicionalmente, eu vou simplificar, é claro que vocês são inteligentes, vão falar assim, mas o Noam Chomsky, naquele livro Manufacturing Consent, ele vai... Não, simplificando, tá bom? Eu li o Manufacturing Consent, tem até um documentário também, muito bom. Noam Chomsky, que está no Brasil, né? Ele é casado com uma brasileira. Resumidamente, você tem os debates políticos feitos por agentes políticos, os grupos de interesses, e simplificadamente, a imprensa acompanha, reporta e analisa isso. É claro que a imprensa faz parte de grupos de interesse, e nem todos os interesses estão proporcionalmente distribuídos no debate público, né? Órgãos de imprensa são interesses porque grandes empresas são. Se tem um debate que vai comprometer o interesse da empresa grande, esse debate é com o olhar dessa empresa. Vocês entenderam? O que a extrema-direita fez, que ela conseguiu fazer o que não existia antes. Porque o lugar de onde se produz a informação, de onde sai o jornalismo, não é o mesmo lugar de onde sai a formulação de uma política pública, de uma plataforma, de uma ideia política, de um grupo político. Não é outro lugar. Ou deveria ser. O que a extrema-direita fez é fazer com que as pessoas se informem por um lugar que produz informações saídas, oriundas, do mesmo lugar de onde são formuladas as políticas da extrema-direita. E mais genial ainda é que as pessoas estão lendo isso, eu estou falando dos grupos bolsonaristas, que eu falo no VinoZap, elas leem isso não achando que aquilo ali é o resultado de uma máquina de propaganda de um grupo político, que exalta uma única pessoa, no caso do Brasil, né? Ou principalmente uma única pessoa, porque eles adoram Trump, Orbán e Milei e tal. A pessoa lê isso e ela acha que ela lê uma informação independente, é uma informação... Não sei se tem essa ideia de independente, mas ela trata aquilo como verdade. Não como uma visão de mundo e muito menos como a visão de mundo da extrema-direita. Tem ou não tem uma genialidade? Quase uma beleza. E claro que
aí pensando na Arendt, tem aí uma banalidade do mal das lideranças que participam desse processo, que se pintam como: sou só uma pessoa comum, um homem comum, né? Um homem comum e genocida. Estou falando do Adolf Eichmann, claro. Então a pessoa se informa, se desinforma achando que está se informando. Então eu não odeio isso, eu analiso, olho e tenho uma certa inveja da cara de pau das pessoas que são responsáveis por isso. Você tem que admirar a capacidade da extrema-direita de construir não uma visão diferente do mundo, mas um universo paralelo em que a pessoa jamais vai ter acesso a outra realidade que não aquela. E no fim das contas, não vai conseguir votar em ninguém que não seja alguém que seja abençoado dentro desse grupo. É uma genialidade do mal. E essa é a minha pauta. Essa que é a questão. Destacar aqui. Importante. Eu falo de um lugar de absoluto privilégio. Porque eu sou um homem cis branco, independente, sem dependentes, e eu posso me dar ao luxo, se tudo der errado, sabe o 8 de janeiro? Rolou 8 de janeiro, aí começou o pega pra capar, eu posso me dar ao luxo de botar minha viola no saco, pegar aqui minhas coisinhas, botar num saco, pegar minhas economias e ir embora. Eu posso. Se eu fosse uma mulher transnegra, o discurso bolsonarista se converte muito rapidamente e facilmente num sentimento de ameaça existencial para essa pessoa. Então eu falo de um lugar de privilégio e aí eu entendo quem, desse ponto de vista, manifesta ódio. Mas eu não tenho ódio porque talvez de uma maneira egoísta eu entenda que aquilo ali não me atinja tanto. Ou então vai atingir muita gente antes de me atingir. Isso poderia provocar alguém absolutamente distante desse debate. Alguém que fala: e daí? Nossa! Eu, por exemplo, na pandemia. A pandemia, para mim, foi bom. Eu prosperei na pandemia. Eu ganhei mais dinheiro na pandemia, eu mudei de padrão de vida na pandemia. Eu podia falar assim: nossa, a pandemia foi uma coisa ótima. Não foi. Mas se eu for pensar no meu caso, eu não perdi nenhum parente. Peguei Covid, mas tranquilo. Mudei de emprego, consegui um emprego melhor e tal. Criei esse canal. Foi ótimo, mudei minha vida na pandemia. Mas não é sobre mim. Tem esse privilégio. É importante ressaltar. Ao ter esse privilégio, por ter esse privilégio, eu posso ter uma visão diletante da extrema-direita. Distante, como analista, quase como um hobby. De novo, os problemas do Nelson, esse homem cis, branco, gay, solteiro, urbano, são muito complexos. Complexidade que o bolsonarismo não abarca. Eles não alcançam as minhas neuroses. Pensa nos grandes problemas bolsonaristas relacionados a sexo. Imagina, você pensar em virgindade. O que virgindade conversa comigo? Eu não acredito no conceito de virgindade, mas aí é outra história, não vou falar nisso. Mas pensa nos temas relacionados a sexo. Meninos vestem azul, meninos vestem rosa. O quão distante isso está de mim? Né? A ideia de que homens naturalmente têm um tipo de roupa, uma cor de roupa, e meninas têm uma cor de roupa. Isso não é uma construção histórica. Pensar na suposta ideologia de gênero. Né? Inventaram um negócio para um espantalho para poder gerar um medo. Pânico moral, que não existe ideologia de gênero. Banheiro para pessoas trans, um grande tema que mobiliza bolsonaristas, estão muito preocupados. Sexualização das crianças, educação sexual nas escolas. Quando o assunto é sexo, esses são os temas. O quão isso está distante de mim? E quanto disso me afeta? O bolsonarismo e a extrema-direita são uma casualidade, sabe? Quase um acaso como pauta aqui. Mas virou pauta muito por conta da cobrança e da posição de vocês e por entender que era necessário, por motivo de o golpe tá aí. O trabalho audiovisual que me anima, que me tira da cama, porque entra o Garrone. E quando entra o Garrone, somem os problemas. O Garrone não chora em posição fetal. Eu gosto do Garrone, que senta, conversa aqui. Tem todo esse processo longo de elaboração de roteiro. Primeiro tem que ter a ideia. E é um trabalho absolutamente sozinho. Essa parte inicial é absolutamente sozinho. Ideia vira roteiro. Roteiro vira um vídeo bruto que mando pro Renatinho. O Renatinho edita, me devolve, eu faço o corte final, e publico. Tudo isso é operacionalizado pelo Garrone. Enquanto o Garrone está operacionalizando tudo isso,
o Nelson fica em segundo plano. E o Garrone, ele fala tudo que pensa, às vezes terceiriza para outros, nesses seus alter egos que vocês conhecem. No fim das contas, esse espaço aqui é terapêutico. É uma conversa terapêutica. Eu não sou movido por ódio. Eu tenho certeza que quando eu estou aqui no início do processo, neste momento eu estou no início de um processo, que dura, tem todo um processo, que demora e tal. Eu tenho o prazer de, quando esse vídeo for publicado, de ler as mensagens. E talvez esse seja o motivo pelo qual eu faço, de certa forma. Não é por ódio. E nessa minha experiência jornalística, tem que dizer, 20 anos, mais de 20 anos, a gente acaba desenvolvendo uma frieza. Então achar que eu estou apegado ao meu tema, no sentido emocional, é enganoso. Eu vou dar exemplos aqui de trabalhos que eu já fiz e como a frieza jornalística surge. Tem uma frieza que é a frieza do ao vivo, né? Eu estou ao vivo e eu sou muito catastrofista, eu acho que sempre tá uma porcaria, depois quando eu vou ver, eu falo, não foi tão ruim assim. Tudo tá acontecendo e aqui tem uma frieza. Quem tá me vendo tá achando que tá tranquilo. Já aconteceu eu entrar no ar, eu não tenho entendido a pergunta, mas a ligação tava tão ruim que eu achei que se eu fizesse a pergunta de novo, eu não ia entender de novo, ia ficar uma porcaria. Então eu falei assim, tem uma palavra-chave aqui, juntei, pum, fiz. E depois, quando eu fui ver o resultado da minha entrada ao vivo, eu respondi a pergunta. Mas quem me viu, às vezes eu mando mensagem pra pessoa assim, ai, nossa, foi uma droga. Não sei, a pessoa, não, nem percebi, tava ótimo. Então tem uma frieza. Mas isso é uma frieza técnica. Tem uma frieza em relação à vivência humana. A primeira que vem à minha cabeça é Brumadinho. Você se lembra da tragédia em Brumadinho? Eu fui lá cobrir. Acidente, incidente, tragédia, crime, cada um dá um nome para o que aconteceu aqui, para esse desastre ambiental. Esse local fica bem afastado do centro da cidade, é um lamaçal vermelho. E os bombeiros acabaram de achar aqui a parte de um corpo, eles não conseguem nem dizer se é um corpo humano ou se é um corpo de animal. Ao longo dessa cobertura, eu ouvi relatos desesperados de pessoas que perderam suas casas. Eu perdi tudo que eu perdi minhas vacas, perdi meus bichos que eu tinha, perdi minha casa. A vizinha gritou para mim, corre que a barragem da Vale estourou. Sozinho, equipamento errado. Hoje seria muito mais simples, eu com o celular faria tudo. Eu levei câmera, gravei áudio separado, uma coisa horrorosa. Eu me vi numa situação, por exemplo, estava entrevistando tipo uma coletiva assim com uma pessoa que era sobrevivente. E a pessoa chora e fala, perdeu tudo, perdi meus filhos, não sei o quê, aquela coisa assim, você não... Você só segura o microfone pra pessoa falar, que não tem nem o que perguntar, né? A pessoa só desabafa. Aí, preocupado com o resultado, com o texto e tal, aí eu pergunto pra um colega, ela falou, ela perdeu 2 ou 3 filhos. Quando eu falo 2 ou 3 filhos, eu não falo assim, eu não choro essa morte a mais. Eu tô pensando na informação. Esta senhora perdeu 3 filhos. Quando eu fui pra Antártica, por exemplo... Partiu eles não. Rola uma tensãozinha aqui, afinal, não tem porta aqui. E agora é o momento do pouso, graças a Deus. Ai, meu Deus. As ações humanas têm um impacto sem precedente na história. Medidas tomadas hoje vão ter efeito não só nas gerações futuras, mas em pessoas que vivem no planeta Terra hoje. Tipo eu e você. Antártica, uma das regiões que mais sofrem com o aquecimento global no mundo. Eu consegui subverter o frio na Antártica. Por quê? Quem conhece um pouco do meu trabalho sabe que eu não gosto de gravar off. Off é quando você grava depois de tudo que aconteceu, você vai numa cabine de locução e grava. Olha só esta imagem. É muito... Eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho voz para fazer isso. Eu vou pro lugar e falo, e depois eu volto e tiro as melhores partes e viro um vídeo. Eu gravei na Antártica, foram 5 vídeos que eu fiz na Antártica. Eu cheguei aqui, eu tô gravando a 10ª parte do vídeo 3. Eu tô pensando no roteiro. O vídeo não é gravado de forma linear, não existe isso. Eu tô fazendo uma pergunta para alguém, falei, essa pergunta aqui vai encaixar ali na parte 4 do vídeo 3. Então é tudo muito técnico. Então na Antártica eu fui capaz de deixar de sentir frio, porque você fica preocupado com isso. Deixa de sentir calor também. Posse do Lula que eu fui, aquele calor, janeiro, calor. O repórter começa a falar e esse cântico começa a ser entoado. As pessoas estão realmente muito empolgadas. Hoje começa o governo Lula 3 e Jair Bolsonaro, que está na Flórida, é ex-presidente do Brasil. Entrou ao vivo, tá ao vivo, acabou. Você tá
derretendo, você esquece. Uma frieza que o jornalismo ensina, né? Eu me lembro, por exemplo, trabalhar imagina, escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, e você vai pra quadra trabalhar. Eu odeio barulho, eu odeio multidão e tal, e tô lá. E amarradão, em nome da profissão. Somem os problemas pessoais, a preocupação vira o trabalho. Então eu sou capaz, temporariamente, de anular o cansaço, sensação de frio, sensação de calor. E agora eu vou dar um exemplo prático. Eu tô participando de um programa semanal na CNN, que chama G7, que é um programa com correspondentes estrangeiros. Então é um programa mais de análise, e não é aquela coisa do dia a dia, porque é um programa que vai ao ar sábado. Então, assim, o que foi notícia durante a semana? Então, assim, uma conversa dos correspondentes, espalhados pelo mundo. Eu sou o correspondente do Brasil. Eu tinha a minha pauta dessa semana, que era a BIM Paralela. E aí, a pauta é decidida. A BIM Paralela. Eu não sei o que vão me perguntar. E foi uma semana particularmente difícil para o Nelson. O que o Nelson faz? Semana particularmente difícil, trabalha. E quando trabalha, os problemas somem. Eu já tinha entrado ao vivo várias vezes. E num programa semanal, eu tenho que trazer análise, tenho que trazer contexto. E além de passar a informação. Que informação você põe no Google? Tem. É um olhar. É claro que o Garrone usa o corpo do Nelson, mas tem uma preocupação do Garrone, que é com a informação. Tem 1000 questões técnicas que eu tenho que ouvir, a luz tem que estar boa, eu tenho que ver, às vezes eu não vejo, eu tenho que sentir a vibração do apresentador, porque ele pode fazer uma pergunta uma pergunta séria, uma pergunta... Eu não posso, ele faz uma piada na pergunta e eu falo, pois é, sério, não consigo, eu tenho que estar... Tem um envolvimento ali, tem gente falando no meu ouvido, atenção, 1 minuto, encerra, enfim. Imagina, eu tô nessa hora, eu tenho que apresentar uma análise, né, com todas as questões técnicas, eu vou perder meu tempo odiando o Bolsonaro. Porque se eu entrasse com ódio, eu não ia conseguir fazer análise. Eu poderia fazer uma torcida, ou só despejar ódio mesmo. E vocês vão ver que eu tento construir uma ideia e chego a uma conclusão. Eu não poderia fazer isso com base só em opinião, porque hoje é assim, né? As pessoas, eu não gosto, uma coisa horrível, essa é a sua opinião, e aí? A opinião tem que vir acompanhada de argumento, de fato. E é isso que eu tento fazer. Então eu vou rodar esse vídeo, que é um vídeo informativo, é a minha análise sobre o contexto em que a BIM Paralela se insere, mas eu quero que vocês saibam que nesse vídeo do Garrone correspondente, neste dia o Nelson estava mal. Olha só. O encontro com o Nelson Garrone, em direto de São Paulo. Nelson, qual era a dimensão desta alegada agência brasileira de inteligência paralela? Pedro, há quem diga, esse é o nome oficial que, digamos, a Polícia Federal está usando, é a BIM Paralela, né? É a Agência Brasileira de Inteligência Paralela. Mas, no fim das contas, era a própria agência, porque quem coordenava essa agência paralela era o chefe da própria agência. E era algo de uma dimensão muito grande, como você descreveu, jornalistas, aliados políticos, não só da oposição, e juízes da Suprema Corte. Mas isso faz parte, Pedro, você falava lá no início do programa de mito, e eu fiquei pensando aqui nos mitos gregos, né? E o grego veio à minha cabeça. E tem uma certa paranoia, para usar uma palavra grega. Essa paranoia atravessa Jair Bolsonaro. E outra palavra grega, ethos. O comportamento dele também é atravessado, esse comportamento de se apropriar do Estado é uma coisa que atravessa a carreira política de Bolsonaro. Começou de forma bastante restrita, porque ele era um político de pouca expressão, mas quando ele é alçado à presidência, ele e seus filhos ganham um protagonismo muito grande. E essa ideia de se apropriar do Estado, esse ethos de apropriação do Estado, se vê em muitos casos. Esse da Agência Brasileira de Inteligência Paralela, a gente vê isso, a agência de inteligência sendo usada para servir aos interesses pessoais do presidente e da família do presidente e não da sociedade do Estado brasileiro. Se a gente pegar, no caso das joias, não precisa nem dizer, né? Porque as joias eram da presidencial e não do presidente, e ele foi lá e se apropriou dessas joias. E isso, claro, vai ser levado ao extremo no caso do golpe de Estado. Alguém que não aceita o sistema eleitoral brasileiro, aponta supostas falhas, sem nenhum tipo de prova, e no fim das contas não aceita, se apropria do Estado brasileiro e quer reverter o Estado brasileiro para que esse Estado
seja subserviente à sua vontade. Então, é esse ethos que atravessa o presidente Bolsonaro, Pedro. No fim das contas, Bolsonaro não chega nem a ser um déspota esclarecido, aqueles do século XVIII. É um déspota mesmo. A sorte que o Brasil tem instituições que resistiram a essas várias tentativas de golpe de Estado nesse ethos bolsonarista de se apropriar do Estado brasileiro, Pedro. O que acharam do Garrone? Os problemas do Nelson não cabem ali, né? Não é ódio, é análise, à luz do Estado Democrático de Direito. Eu falei do ethos bolsonarista, porque o apresentador tinha falado alguma coisa de mito grego, e aí aquela coisa, minha cabeça se perdeu, aí eu falei assim, Grécia, paranoia, palavra grega, e eu ia falar da ABIN, ia listar os outros cases do Bolsonaro. E tem um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento, um ethos. Olha a construção do pensamento. Então, assim, um perfil paranoico do Bolsonaro, uma sequência de práticas, esse ethos bolsonarista, que confirmam esse olhar dele de se apropriar do Estado. E, no fim das contas, eu chamo ele de déspota. É gratuito? Não é gratuito. Não é gratuito. É uma conclusão. É uma análise. Você não gostou da análise? Pois não. Não é assim, você odeia o Bolsonaro. A gente está nesse mundo em que as coisas operam assim. E quando fala isso, do Garrone, aí eu penso assim, gente, o Nelson não está preocupado com isso. O Nelson não tá com o Bolsonaro, Nelson. Tá. E elas acham que o Garrone vive para isso. É só a minha pauta. Quem vê o Garrone acha que o Nelson é 100% bem-humorado. Não é. O Nelson é ranzinza. Só que eu transformo esse meu olhar mal-humorado, ranzinza, cinzento, sombrio, esse meu niilismo, esse meu pessimismo existencial em algo risível, porque eu acho que o humor comunica melhor. Você imagina, eu acho que eu já falei isso, não sei, mas o Nelson é ateu. Ok, desde criancinha, a primeira vez que eu pisei no Vaticano, eu tinha 14 anos, eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não dá, é uma ficção e tal. E a partir daí, aquilo ali foi um gatilho para eu desenvolver o meu ateísmo. Pensa como o Nelson ateu olha para essas lideranças político-religiosas avançando com o seu discurso no debate público, usando argumento religioso para práticas republicanas ou abertamente defendendo uma teocracia. Era para eu xingar, né? Um bando de fariseu, empresário da fé, explorador da fé alheia, gente que pega a coisa mais genuína que a pessoa tem, que ela acredita que seja santo, transcendental, tal, que eu não acredito, mas ela acredita, pega isso, transforma em dinheiro para si, esses empresários da fé, e converte em voto para quem ele apoia, que no fim das contas vai dar isenção tributária. Era para ser um vídeo de revolta toda semana. Se fosse o Nelson, o Garrone caminha por outro lado. O Nelson criou para o Garrone o conceito de teocracia do pau duro. Jocoso, hahaha, mas eu acho que sintetiza. Sintetiza essa gente que, político e religioso, e a gente confunde, né? Às vezes você não sabe se é político ou religioso, se é os dois e tal. Essa gente que explora a fé alheia e são absolutamente hipócritas, ou seja, não fazem o que professam. O Nelson seria talvez mais panfletário. O Garrone age com bom humor. Não à toa incorporou o conceito de teocracia do pau duro, que eu acho que sintetiza bem, de forma jocosa e tal, mas sintetiza bem. Quando fala teocracia do pau duro, a pessoa entende. Vocês não entendem? Deprimidinha. Eu tô falando muito de mim, que ao longo de zilhões de vídeos que eu fiz aqui, vocês não perceberam porcaria nenhuma, e eu tô falando que eu estou num momento ruim, o Nelson está num momento ruim da vida e tal, e é um esforço estar aqui. E serve pra gente pensar como as redes sociais operam e como a gente não sabe a realidade, a intimidade das pessoas. Eu sou um jornalista e tenho essa preocupação. Os meus melhores momentos não estão na rede social. Os meus piores momentos, com certeza, não estão nas redes sociais. Imagina quem tem zilhões de seguidores, que tem decisões para um post, passam por um board de advogados
social medias e sei lá que mais o quê. Redatores e maquiadores, tal. Por que achar que ali tá alguma coisa sincera? No sentido de ser alguma coisa realmente genuína, de mostrar intimidade? Não tá. Tô dizendo que é uma mentira. Eu não minto. Eu não falo da minha vida pessoal. É um olhar. O Garrone usa aqui um corretivo para tirar a olheira. Eu não tô mentindo, eu tô só usando um corretivo. Só que as pessoas usam corretivo para tudo, né? E criam um personagem absolutamente desconectado da realidade delas. Na CNN, o Garrone correspondente é mais sério, aqui um pouco mais escrachado, mas por trás tem esse Nelson niilista, nesse momento triste. Isso não transborda, não costuma transbordar para dentro da coluna do Garrone, mas hoje transbordou, extrapolou um pouco. Mas eu quis usar esse exemplo porque foi o que eu consegui pensar. Como eu tenho esse compromisso de gravar um vídeo e eu não consegui pensar num roteiro, e aí eu quer dizer, vou me usar como exemplo, depois eu posso até me arrepender, mas eu usei esse meu exemplo para rebater esse ataque comum, tá? De que eu odeio. Não, Nelson tem outros problemas. E de brinde já veio esse alerta. Para não acreditar no que você vê. Não acredita, porque é natural que as pessoas queiram mostrar só o que elas achem legal e não mostrar o ruim. Só que ela só mostra o legal, aí vai achar que a vida da pessoa é aquilo. Você vai achar que minha vida é estar assim, com uma cara boa, tá com uma roupinha, enfim, tá com uma roupinha, tá com um corretivo no olho para ficar minimamente apresentável. Então, em resumo, não é o ódio que me mobiliza. O Bolsonaro não me faz chorar, tá? Ultimamente eu tenho chorado só por mim mesmo. Nem sei como é que ficou esse vídeo, porque é num tom que eu nunca fiz, né? E agora eu vou ter que mudar de tom. Por que eu vou ter que mudar de tom? Porque é o Vênus Zap interativo. Você sabe o que é o Vênus Zap interativo? Gente, é isso. O Garrone me ajuda muito. Porque o Vênus Zap interativo é aquele vídeo que eu rodo dos grupos bolsonaristas para vocês comentarem. Eu rodo lá no vídeo do Vênus Zap, tá? E comento aqui. Se eu olhar esse vídeo, é para fazer o Oráculo Baiano. Você olha para esse vídeo e você pensa assim, qual é o nível do debate público brasileiro? Esse é o nível do debate público. Alguém vai ver esse vídeo, vai achar engraçado, tá rolando de rir. É muito triste. Ao mesmo tempo, é muito engraçado. É rir para não chorar? Talvez. Então eu acho que o Garrone também ajuda o Nelson nisso. A tentar olhar as coisas com humor. Porque isso aqui é para ser uma coisa assim, niilista ao cubo. Pensa, Brasil, problemas do Brasil. E isso aqui é um vídeo que, teoricamente, é engraçado para alguém. Né? Acho que você acha engraçado, mas por outros motivos. Do que eu tô falando? Tá, Vênus Zap interativo, vou rodar esse vídeo aqui, que eu chamei de épico, mas que tem um toque de vintage e um toque de nipônico também, tá? Vênus Zap interativo. Vou mandar estouro, esconder erva maligna em você agora. Ai, o Bolsonaro! Não é possível! Ai, meu pé! Ai, Marina Silva, me ajuda! Marina Silva, eu não vou aceitar não, seu petista imundo! Me ajuda, Lula! Filho do Satanás! Felipe Neto, socorro! Felipe Neto! Ai, foi demais! Felipe Neto é um caralho! É pra rir ou pra chorar? É os dois. É os dois. E o Vênus Zap interativo é aquele momento que eu sei que eu não tô sozinho. Porque vocês, assim como o Garrone, veem o lado bom da coisa. O lado bom não, o lado risível, porque é um lado péssimo, mas você ri do péssimo. Vênus Zap interativo, nada a dizer, só sentir. Vênus Zap interativo trazendo cenas inéditas do ultrafascista. É Ultraman, ultrafascista, Absolute Cinema. Vênus Zap interativo tem coisa que é ridícula num tanto que me faz rir demais. Vênus Zap interativo é uma série, está em qual episódio? Ironias.
O Bolsomito saiu do Mitoclock ou do Patek Philippe? É uma boa pergunta, porque sai um raio aqui do peito do Ultraman fascista. Temos que apurar. VinoZap interativo. Depois desse VinoZap interativo, me questiono se o nome disso é amor mesmo. É amor. Vou explicar daqui a pouco porque é amor. VinoZap interativo, minha mente simplória não foi capaz de absorver toda a grandeza e profundidade desta obra de arte do audiovisual bolsonarista, nota de ironia. VinoZap interativo, um belo exemplo daqueles filmes em que a gente se pega torcendo pro vilão. Vou abrir um processo contra o Garrone por ter colocado aquele vídeo no pós-crédito. Quase morri de vergonha alheia. Tinha que ter um aviso antes de soltar tamanha cringice. Eu acho que cringice, você tá usando cringice como pejorativo. Cringe é uma coisa positiva. Mas o sentimento de vergonha alheia, eu mudo de canal quando tem um negócio. Ainda bem que é no final, então se você mudar, já tá contada a visualização. Mas eu vou voltar essa mensagem aqui que você se questiona, o Igor se questiona, se o nome disso é realmente amor. E aí eu vou ter que dizer, para encerrar esse vídeo, é amor. O que te faz assistir um vídeo de conteúdo da extrema-direita até o final? Ou pelo menos parcialmente. Você, através do VinoZap, vocês têm contato com um conteúdo que vocês não teriam paciência de ouvir, não teriam saco, não teriam estômago, não teriam um monte de coisa. E eu consegui fazer com que algumas pessoas semanalmente venham para o canal para assistir ao VinoZap. Elas saem de lá, podem rir, podem relaxar, qualquer coisa aí você pode descrever a sua sensação ao ver o VinoZap. Mas saem com a certeza de que esse mundo existe e que muitas pessoas veem aquilo como verdade, realidade, verdade verdadeira, pleonasmo estilístico. E a que você atribui isso? É masoquismo? Talvez seja masoquismo. Eu prefiro chamar de amor. E vocês estão sendo informados, não com as informações que eu trago, mas ao saber que muita gente vê aquilo que é absoluta desinformação, conspiração, delírio, loucura, como verdade. O nome disso é amor. Obrigado a todo mundo. Essa coluna muito mais pessoal do que talvez eu tenha me arrependido de ter falado. Mas obrigado mesmo, tá bom? Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo. Até a próxima.